Bueno, y la cosa sigue, porque tenemos ya un super panel, un panel fantástico. Porque tal como hablábamos hace un rato, ya estamos en el tercer día de la Semana de Innovación Pública de la Cumbre, hablábamos hace un rato, bueno, que hay espacios en los que parece más, ámbitos en los que parece más difícil innovar, hablábamos del sistema judicial, y también nos vienen los parlamentos a la mente, ¿verdad? Y tenemos la suerte de tener con nosotros a dos iniciativas, dos proyectos, dos personas que están impulsando innovación pública en parlamentos, nada menos. Y tenemos a Walter Brandão, Lab Hacker de la Cámara de Diputados de Brasil, y tenemos a Rocío Noriega del Congreso Digital de Chile. Walter, recuerda que puedes hablar portugués perfectamente porque tenemos interpretación simultánea. Rocío, por favor, háblanos en español, así no enloquecemos a nuestros intérpretes. Y si les parece, quedamos con Walter. Muito obrigado, Walter. Adelante. Oi, Pablo. Eu quero agradecer primeiro a oportunidade de falar um pouco sobre o Laboratório Hacker, falar um pouco sobre o que estamos fazendo aqui em termos de inovação no parlamento brasileiro, né? Principalmente nessa época, nesse momento difícil. É uma oportunidade incrível para falar sobre essa inovação que a gente tem promovido aqui e, quem sabe, né, servir de inspiração aí para outras iniciativas desse tipo, porque nós acreditamos nisso, nós acreditamos no papel da inovação na aproximação do parlamento com a sociedade, né? Em tempos tão desafiadores quanto esse que a gente está vivendo agora, né, de pandemia, de quarentena, a inovação é, sem dúvida, um alento para o que a gente pode esperar de mudança nesse cenário, né? Então, como você disse, meu nome é Walter Brandão, eu sou diretor do Laboratório de Inovação da Câmara dos Deputados aqui no Brasil, o Laboratório Hacker, que é um órgão vocacionado para prospectar tecnologias e prototipar soluções para fomentar a participação social, a transparência e a cidadania no Poder Legislativo. Então, a Câmara dos Deputados criou um órgão especificamente para pensar isso, pensar inovação para transparência, participação e cidadania. E isso não acontece por acaso, isso acontece num contexto de movimentos populares aqui no Brasil, exigindo que, de fato, o Poder Legislativo comece a olhar mais para essas questões. Então, o Laboratório Hacker é criado para atender essas demandas. E se tem algo que é esse contexto todo de pandemia, de quarentena, de isolamento social, se tem algo que esse contexto todo tem mostrado para a gente no mundo inteiro, é que esses três temas, especificamente aqui no Brasil, esses três temas são fundamentais para a saúde da democracia: participação, transparência e cidadania. Sem eles, a legitimidade das decisões pode ficar prejudicada, né? Essa legitimidade pode acabar ficando prejudicada, porque se a sociedade ela não percebe o que está acontecendo, ela não consegue acompanhar, ela não consegue tomar parte das discussões, ela não consegue ter essa transparência, essa participação, então ela começa a colocar em xeque essas instituições. Foi justamente isso que aconteceu em 2013, quando a gente teve as jornadas de junho aqui no Brasil, que mudaram completamente a maneira do poder público enxergar a sociedade, a interação com a sociedade, a participação e a transparência. Então, eu preciso falar um pouco o que aconteceu aqui nesses últimos meses aqui no Brasil, né? Depois do primeiro momento aí de perplexidade, né, diante das circunstâncias da pandemia, que aí tudo parou, né, tudo teve que parar, o parlamento, então, se organizou para funcionar de maneira remota. Então, a Câmara se organizou para criar tecnologias, desenvolver tecnologias para os deputados, para que eles pudessem debater os temas e votar a partir das suas próprias casas. E, então, nesse momento, todos os recursos, eles foram priorizados para isso, eles foram separados para isso. Significa que a gente conseguiu chegar num sistema muito robusto, em termos de segurança da informação, para que os deputados pudessem votar de suas casas com tranquilidade, sabendo que aquelas votações eram votações seguras, mas, ao mesmo tempo, isso impediu que esse sistema pudesse ser também pensado em termos de transparência e participação. Então, essa priorização dos recursos acabou fazendo, então, que a sociedade acabasse ficando um pouco afastada, e isso é muito crítico para a gente, porque a sociedade vinha cada vez mais se aproximando do parlamento através de uma série de ferramentas que a gente vinha desenvolvendo aqui
por meio do Laboratório Hacker, ferramentas de participação, de interação com os deputados, e aí, de repente, chega um contexto de pandemia em que tudo para, a Câmara tem que desenvolver tecnologias para os deputados interagirem a partir de suas casas, a partir dos seus computadores, votarem a partir das suas casas, dos seus computadores, e essa lógica de interação ela é completamente prejudicada. Tanto é que lá no início da pandemia isso já fica claro, e uma coalizão aí de organizações da sociedade civil, eles criam um manifesto e entregam para a Câmara, pedindo justamente isso. Olha, Câmara dos Deputados, a gente entende o contexto, a gente entende que vocês estão investindo em uma plataforma robusta para que os deputados possam discutir e votar, mas a gente precisa de transparência. A gente precisa participar desse processo. A gente quer acompanhar essas decisões. A gente quer interagir de alguma maneira com essas questões. E, a partir disso, então, depois de ter esse primeiro momento de perplexidade, de atuação forte para que a Câmara não pare, que ela continue funcionando, mas de maneira remota, a gente entende, então, que é o momento de começar a trabalhar algumas tecnologias para também voltar com essa agenda de participação e transparência. Então, a Câmara, ela escuta esse apelo da sociedade civil e a gente começa a prospectar, esse é o trabalho do Laboratório Hacker, a gente começa a prospectar tecnologias e possibilidades de promover, ainda nesse contexto de pandemia, algum ativo de transparência e de participação. Então, a partir daí, a gente desenvolveu um mecanismo chamado Plenário Simples. É o projeto que a gente está trabalhando agora. O Plenário Simples, ele funciona como uma camada de comunicação em cima dessa transmissão online dos deputados. Então, enquanto os deputados eles participam numa videoconferência como essa que a gente está agora, e os deputados começam a falar dos seus posicionamentos em torno de alguma matéria legislativa, enquanto isso acontece, tem uma equipe de comunicação da Câmara traduzindo isso em tempo real, numa linguagem simples, numa linguagem fácil, escrevendo como se fosse uma thread de Twitter na página da Câmara. Então, o cidadão ele consegue acompanhar melhor. A ideia é justamente permitir ao cidadão que ele acompanhe o que está acontecendo, que ele veja os deputados falando, escute essas discussões ali, e que, ao mesmo tempo, ele entenda o que está acontecendo, porque a gente sabe que a linguagem parlamentar, o vernáculo ali, a linguagem do processo legislativo, ela é um pouco hermética. Então, não é todo mundo que vai conseguir compreender o que está acontecendo. E para que o cidadão ele possa se apropriar dessas discussões, para que ele possa se apropriar do que está sendo dito ali e possa interagir de alguma maneira, é preciso que ele entenda. Então, a gente criou essa página para que ele possa acompanhar também com a linguagem simples ali, feita pelo pessoal da equipe de comunicação da Câmara, o que está acontecendo. Além disso, a gente criou também um espaço nessa mesma página para que o cidadão envie perguntas. Então, ele pode enviar perguntas diretamente para o deputado que da casa dele, por exemplo, agora eu estou aqui falando, e enquanto isso, o Pablo está ali escutando. Digamos que isso fosse uma sessão da Câmara dos Deputados e algum cidadão tivesse feito uma pergunta para o deputado Pablo. O deputado então poderia pegar o seu próprio celular e gravar uma resposta e subir na plataforma. E aí ele tem uma interação direta com o cidadão que está ali com essa dúvida. Enquanto eu estou aqui falando, enquanto um deputado está discussando, por exemplo, os outros deputados estão ali assistindo, mas podem interagir com o cidadão. Essa foi a ideia do projeto. E para que tudo isso, né? Para que aqui eu estou dando um panorama geral? É claro que foi muito mais complexo do que isso, eu estou trazendo aqui uma simplificação até um pouco rasa do projeto, mas para explicar que a gente entende aqui no Brasil, a gente entende aqui no Brasil que é fundamental a gente manter esse relacionamento com a sociedade. Esse é um princípio muito caro para a gente aqui, e como eu disse lá no início da apresentação, ele é mais do que um princípio caro para essa instituição, é um princípio fundamental, um princípio básico para a saúde da democracia. Se a sociedade ela não vê, não ouve ou não entende os seus representantes, como é que ela vai poder confiar nesses representantes? Se esses mesmos representantes eles também não escutam o que os cidadãos têm a dizer, como eles podem alegar que são de fato seus representantes? É mais ou menos assim que a gente enxerga essa questão da representação política aqui no Brasil, da interação do parlamento com a sociedade. Se não há relacionamento, não há confiança. E foi exatamente isso que aquelas instituições trouxeram para a gente. Elas disseram, a gente quer manter um relacionamento com a Câmara dos Deputados. Não vai poder ser presencial? Ok.
a gente não pode mais se encontrar presencialmente na sede da Câmara, entendemos tudo isso, estamos no contexto da pandemia. Mas o que podemos fazer para continuar interagindo? Então, a gente, aqui no Brasil, a ciência política, até na literatura da ciência política, tem até um termo para isso, é representação circular. Significa que a representação ela tem que permanecer atuante, a representação ela tem que permanecer em contato com os cidadãos para além do momento eleitoral, para além do momento do voto, né? Não é só de 4 em 4 anos que o representante político ele tem que estar em contato com o cidadão, tem que ser o tempo todo. A gente vive numa época em que a comunicação ela é muito ágil, muito eficaz. Então, se essa comunicação é diferente por exemplo, quando eu mando um WhatsApp para alguém, eu fico ali olhando, esperando lá os 2 tiquezinhos verdes. Se deu os 2 tiquezinhos verdes, eu sei que a pessoa leu, eu já fico ansioso, porque ela não me respondeu ainda, o que está acontecendo? Agora, você imagina um eleitor que vota e só vai ver de novo esse deputado daqui a 4 anos. É praticamente fora da nossa realidade de comunicação hoje. O cidadão espera, e para que a representação de fato funcione, isso precisa acontecer, mas o cidadão espera que o seu representante esteja em permanente contato com ele, em interação constante, para que haja uma sintonia fina do que o cidadão pensa, das necessidades dele e do que o representante está falando na Câmara dos Deputados e defendendo ali. Então, para concluir, eu sei que o meu prazo aqui é pouco, eu queria, e para a gente até passar para outras considerações, se eu pudesse, então, dar algumas sugestões com base nessa vivência mais recente dos últimos meses aqui no Brasil, nesse contexto de inovação em tempos de pandemia, a primeira consideração que eu faria, a primeira sugestão que eu faria é: ouçam os cidadãos para saber o que eles precisam. Essa é a maneira mais eficiente de entender as prioridades do cidadão. É a maneira mais eficiente de entender o que eles valorizam nesse momento. No nosso caso, a gente ouviu uma demanda que a gente recebeu no manifesto de uma coalizão de entidades da sociedade civil organizada, que pedia mais transparência e participação. Isso deixou claro para a gente, né, que tipo de inovação a gente deveria buscar, em que a gente tinha que investir os nossos recursos e os nossos esforços. Como é que vocês escutam os cidadãos aí no seu país? Uma segunda sugestão, uma segunda consideração que eu faria é: continuem ouvindo os cidadãos ao longo do processo de inovação. A ideia da ferramenta que eu mencionei aqui, que eu mencionei rapidamente, não desci aos detalhes, não saiu simplesmente da minha cabeça, ou da cabeça da equipe de gênios que existe lá no laboratório. A gente não tem uma equipe de gênios no laboratório Hacker. Isso é uma utopia bonita, né, mas que não funciona na realidade. A realidade não é assim. A realidade é que foram necessárias muitas tentativas, né? Foi um processo de tentativa e erro, e a gente sempre apresentando e testando os protótipos com os cidadãos, até chegar no melhor formato para eles. Então, isso que eu falei de uma thread parecida com a thread do Twitter, que o cidadão ele recebe informações sumarizadas e simplificadas numa linguagem simples para ele, não foi uma ideia minha. Não eu não posso me arvorar de ter sido o idealizador desse projeto. Não, isso foi construído com a sociedade. A sociedade me disse qual era a necessidade e juntos nós criamos uma solução. Então, escute a sociedade para saber qual é a necessidade e continue escutando para você construir algo que faça sentido e que tenha valor para ela. E, por último, a minha última sugestão seria: continue ouvindo cidadãos depois que tudo acabar. Nós não vamos viver nesse contexto de pandemia para sempre, mas inovar vai continuar sendo algo necessário, porque as coisas mudam, as necessidades mudam, as demandas mudam, a sociedade como um todo muda. Por isso, a gente precisa entender o papel da inovação em parlamento como um caminho para manter o poder legislativo conectado com aquelas pessoas a quem ele representa, né? Para que esteja nessa sintonia contínua. Eu espero ter conseguido agregar um pouco mais aqui a excelente experiência que eu tenho certeza que vocês estão tendo nesse evento da Semana de Inovação. E eu espero vê-los numa próxima oportunidade, talvez com um pouco mais de tempo, mas eu queria deixar um abraço virtual e dizer para todos que se cuidem. E obrigado, acho que é isso, Pablo. Muito obrigado, Wartenor. Excelente experiência que vocês têm aí no Lab Hacker da Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Y ahora vamos a pasar, si les parece bien, a Rocío Noriega, de Congreso Virtual del Congreso Nacional de Chile,
que nos va a contar la experiencia que están desarrollando ahí. Adelante, Rocío. Activa tu audio y empezamos. Hola, ahora sí, que se me subieron los controles. Bueno, es un agrado estar hoy con ustedes. No voy a hablar castellano, voy a hablar chilmex. Yo soy mexicana y vivo en Chile, así que espero que se entienda lo que voy a decir. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy asesora del Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso Nacional de Chile, que es una instancia de colaboración entre las dos cámaras, Senado y Cámara de Diputadas y Diputados, donde nos encargamos de todo lo que es Parlamento abierto. Yo creo que podría ser una de mis conclusiones, pero una de mis recomendaciones es tener la parte política y técnica trabajando en conjunto en estos temas de participación, transparencia, acceso a la información, etc. Y les vengo a presentar el Congreso Virtual. El Congreso Virtual surgió de un plan de acción de Parlamento abierto, pero solamente hasta su diseño, porque por lo menos en Chile nos gusta comprometernos hasta donde podemos, donde sabemos que depende de nosotros. Ya después, no tanto. Entonces, aquí queríamos diseñar esta plataforma de participación ciudadana en el proceso legislativo, pero después teníamos que ir a pedir apoyo técnico y económico para poder llevar a cabo este compromiso. Y ya que la diseñamos en el segundo plan de acción, entonces fuimos y solicitamos apoyo del Banco Interamericano del Desarrollo, BID, que nos ha acompañado desde que comenzamos con este sueño de tener la plataforma. Les voy a enseñar la plataforma. Este es un primer paso, todavía nos faltan muchísimas cosas por hacer y cada día se nos ocurren más funcionalidades de la plataforma. Pero ¿por qué surgió? Surgió porque un estudio que hizo el PNUD en Chile sobre lo que los ciudadanos sienten respecto al poder legislativo, como todos sabemos, se percibe que el poder legislativo no representa ni promueve los intereses ni las demandas de la ciudadanía, que impulsan sus intereses privados, y que la gente que va a participar en las comisiones legislativas son los mismos de siempre, la élite, que además impulsa sus propios intereses. Entonces, buscamos, ya teníamos el senador virtual, solamente del Senado, donde se suben proyectos de ley y la gente podía, como si fuera un senador, votar a favor, en contra o abstenerse. El problema que teníamos es que mucha gente quiere participar, quiere dar su conocimiento para mejorar los proyectos de ley, pero no teníamos las personas para poder sistematizar toda esa inteligencia colectiva. Entonces participaban en el senador virtual, terminábamos con unos reportes enormes porque no había forma de sistematizarlo porque es texto abierto, se mandaba a la comisión y quedaba en una esquina de la comisión y nadie hacía nada más. Entonces quisimos poner tecnología para solucionar este problema que teníamos, que se realizaran informes fáciles que pudieran llegar hasta las comisiones, y además necesitábamos un reglamento para que el Congreso Virtual fuera parte de un reglamento de participación ciudadana, que fue otro compromiso de un plan de acción de Parlamento abierto. Entonces, con eso seguimos adelante con nuestro sueño del Congreso Virtual. Acá, si pueden ver, nosotros lo que hacemos es, queremos que algún día podamos subir todos los proyectos de ley que estén en el Congreso. Por ahora todavía se están seleccionando los proyectos de ley que se cree que son más importantes por cada comisión. La gente se inscribe, aquí pueden ver el registro. No son datos privados, yo inventé a esta persona, así que
no son datos privados. Se puede registrar cualquier persona. Ahora con el andar vamos a pedir que sea obligatorio la fecha de nacimiento, el sexo y la región de donde están participando, para después nosotros poder comunicarnos mejor y mandarles proyectos de ley a las personas. También pueden poner sus temas de interés. Entonces, cada vez que se sube un proyecto de ley, le va a llegar una notificación diciéndole, se acaba de subir el proyecto de ley, por ejemplo, del cambio climático, y puede participar. Más adelante, lo que queremos hacer, nosotros también tenemos el seguimiento de la ley, que es otro sistema, que cuando llegue cualquier proyecto de ley, también la avise, aunque no esté en el Congreso virtual. Y también tenemos un registro de expertos. Esto se hizo necesario porque, como les comenté, a las comisiones iba la misma gente de siempre, hombres, abogados de 40 años. Entonces quisimos hacer un registro de expertos. Cualquier persona se puede registrar, poner sus credenciales, y la Biblioteca Nacional del Congreso va a validar que esta persona sea quien dice y que sea un experto, y va a tener esa base de datos para las comisiones. Entonces, si quiere la comisión tener un experto nuclear, puede revisar esa base de datos e invitar a la persona que necesiten para que los asesore en esa comisión. Entonces, esto también es muy importante, lo del registro. Aquí, este es un ejemplo del reporte. Nosotros nos dimos cuenta que la inteligencia artificial no era tan inteligente porque necesitaba mucha mano humana para que funcionara. Queríamos que fuera todo automático, lo que por el momento todavía no ha sido posible, porque las personas pueden dejar comentarios abiertos sobre los artículos de la ley. Yo creo que este proyecto de ley le falta A, B, C, D. Y es texto natural y todavía no es fácil sistematizarlo. Tenemos algunas estadísticas como la que estoy mostrando. Este fue el proyecto del cambio climático. Participaron unas 200 personas. Pueden ver que la mayoría son de Santiago, después Valparaíso y el Biobío. La votación general sobre la idea de legislar sobre el cambio climático ha sido muy bienvenida por los que participaron, y también vemos que hay un sesgo de participación entre sexo, ya que los hombres son los que usan más esta plataforma. Entonces, el Congreso Virtual lo que hace es que amplía el aporte de la inteligencia colectiva con nuevas funcionalidades, y logramos enriquecer el proceso legislativo, porque cualquiera de las indicaciones, como voy a presentar más adelante, cualquiera de estas recomendaciones, que estos son parte del reporte, sistematizamos primero a mano, ponemos todo el conjunto, vamos poniendo los textos en conjunto que son parecidos, y de ahí seguimos sistematizando hasta llegar a algo cortito que puedan tener los parlamentarios y que les pueda ayudar a legislar. Tenemos las indicaciones positivas que tuvo el proyecto de ley, las negativas, pero lo más importante, y que es el crowd law, son las recomendaciones, porque hay mucha gente que tiene mucho que decir, y estas recomendaciones nosotros se las pasamos a la comisión, y cualquier parlamentario puede hacer las suyas y presentarlas como indicaciones para mejorar esta ley. Entonces yo creo que eso es lo más importante del Congreso Virtual en estos momentos. Y también un poco de educación, porque resumimos los proyectos en un lenguaje claro para que la gente lo pueda, no necesariamente tenga que ser un abogado para poder entender un proyecto de ley. Y está abierto a para que cualquier persona pueda participar. La buena noticia es que, como lo hicimos con el BID, está en código abierto. Pueden tener el apoyo técnico del Congreso de Chile. El código está publicado en este sitio del web del BID. Y bueno, como les dije,
apenas estamos empezando, nos damos cuenta de que tenemos varias cosas que arreglar. Queremos poner más funcionalidades, que los parlamentarios tengan Facebook Live o foros virtuales gracias a la pandemia, que ahora es mucho más fácil hacerlo, que se hagan consultas públicas, que haya más interacción entre parlamentarios con ciudadanía, que se escuchen, que dialoguen, además de poner en esta plataforma tecnológica sus recomendaciones. Y voy a dejar de compartir, me está yendo mi tiempo. Esto además necesita personas, entonces, porque la tecnología no nos viene a resolver todos los problemas que tenemos. Estamos con un equipo de personas, estamos con un equipo político, que es el que tiene que supervisar el Grupo Bicameral de Transparencia, que esto funcione como habíamos dicho que funcionara. Además, se crearon unidades de participación en la Cámara y en el Senado que nosotros no teníamos, una que van a ser los que van a apoyar el Congreso Virtual. Alguien tiene que estar a cargo de esto para que funcione, para que se vaya poniendo nuevos proyectos. Tenemos gamificación para que ojalá la gente participe mejor. Y otra de las ideas para mejorarlo es que si alguien puso una indicación, o sea, un comentario que se volvió una indicación, podamos hacerle la trazabilidad para decirle, Rocío Noriega, su comentario en el Congreso Virtual ahora está en el artículo X de la ley. Y como ustedes saben, nosotros vamos a estar próximamente en un proceso constitucional. Vamos a hacer una nueva constitución y creemos que esta es la herramienta que va a ayudar a que toda la ciudadanía pueda participar. Así que, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío, por el excelente trabajo que están haciendo y rehaciendo, ¿no? Ahora en Chile, ¿no? Está renaciendo todo esto del Parlamento abierto y de la mano de ustedes. Así que es un gusto, entonces, haber tenido dos experiencias tan potentes. Una que está reconfigurándose, que es la de Chile, y una que ya lleva muchos años, que es el Lab Hacker de la Cámara de Diputados de Brasil. Muchas gracias a ambos, especialmente Walter, que sé que estabas de vacaciones, e igual asististe a este encuentro, sos muy amable, y tú también, Rocío, sos muy amable, y nos seguiremos encontrando, porque una agenda de la innovación pública sin Parlamento abierto le faltaría algo, ¿cierto? Así que muchas gracias a ambos.